Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no meu canal do YouTube. Se você quer aprender mais e gosta de consumir conteúdo voltado para a emergência, olha, você está no lugar certo. Eu estou aqui construindo uma série de conteúdos, de videoaulas, onde eu separei 4 livros voltados para emergência e estou extraindo então conteúdo desses livros, que é o livro do ENSIV, do Suporte Imediato à Vida, o livro do PHTLS, o livro, o manual do ATLS e também do AMLS. E no vídeo de hoje, na videoaula de hoje, eu vou extrair aqui um conteúdo lá do AMLS, que é o suporte às emergências clínicas, e um especial foco ali dentro do cenário pré-hospitalar. Tá imperdível o conteúdo de hoje, então fique aqui nos próximos minutos e vamos juntos discutir mais sobre emergência, aprender mais sobre emergência médica. Meu nome é Daniel Lima e sou médico de emergência de um dos principais hospitais de trauma e emergência aqui do Brasil. Vamos juntos? Fica comigo, vamos lá! Turma, nessa videoaula hoje aqui, ela é uma videoaula, já começo aqui destacando, é essencial para que você possa fazer qualquer atendimento, não só atendimento de emergência. É uma das habilidades que a gente tem que construir como médico e isso tem que estar estabelecido, muito bem orientado desde a formação acadêmica e que ajuda também outros profissionais, né, a atuarem junto com pacientes, fazem parte justamente de qualquer tipo de atendimento. E o tema da aula hoje vai ser sobre raciocínio clínico. Vamos então descomplicar o raciocínio clínico, extraindo esse conteúdo aqui lá do livro do AMLS. Certamente você deve ter algumas dúvidas ou até mesmo já se perguntou sobre o raciocínio clínico, né? Qual a importância do raciocínio clínico, né? Quais são os componentes do raciocínio clínico, como aplicar, como desenvolver o raciocínio clínico. Vamos responder todas essas perguntas e eu vou aqui destrinchar um conteúdo aqui nessa folha para que você possa compreender, a gente sempre descomplicar, porque tem que ser fácil. Então o tema hoje é o raciocínio clínico, tá? Então vamos aqui conversar sobre raciocínio clínico. Turma, o raciocínio clínico, eu quero que você já comece a entender, ele é um processo. Ele envolve, então, uma sequência, uma construção, é um processo. E esse processo, você também vai já entender, é um processo dinâmico. Ele não é um processo estático, não. Ele é movimento, ele é dinâmico e ele é aplicado para cada paciente. E um outro detalhe que é muito importante, que eu trago aqui para vocês, é que existe, então, nesse processo dinâmico, etapas a serem seguidas. E eu organizei aqui para você, olha só, conteúdo aqui exclusivo, eu organizei para vocês aqui esse entendimento do raciocínio clínico em 5 etapas, tá? Essencialmente em 5 etapas, que vai facilitar o teu entendimento, facilitou o meu entendimento e me ajuda a desenvolver o raciocínio clínico. Vamos entender então essas 5 etapas que constrói esse processo dinâmico do raciocínio clínico. E depois vamos ver como que a gente aplica isso dentro de um cenário de emergência, que obviamente sempre a emergência vai ter as suas peculiaridades, ok? Então vamos lá. Olha só, turma, a primeira etapa que eu vou destacar aqui, ok? A primeira etapa, essa primeira etapa eu chamo de base, tá? Essa primeira etapa é a base, ok? São os fundamentos que nós devemos ter para a construção de um raciocínio clínico. Daniel, o que é que então essa base é composta por quê? Então vamos lá.
Vamos supor que temos aqui os ingredientes do raciocínio clínico, tá? Eu considero aqui os ingredientes nessa primeira etapa. Então, nós vamos ter o primeiro ingrediente aqui, que é anatomia, tá, turma? Anatomia, sim, conhecimento sobre anatomia é um ingrediente, é um elemento aqui importante para a construção, óbvio, do raciocínio clínico. Um outro elemento, um outro ingrediente aqui, ó, esse outro potezinho aqui é a fisiologia, tá? Entender a fisiologia humana. O outro ingrediente, o outro potezinho aqui que eu vou destacar, no caso, vai ser a fisiopatologia. A fisiopatologia. Eu tenho que entender a anatomia, entender a fisiologia, para que eu consiga esclarecer melhor, compreender melhor os efeitos fisiopatológicos. Eu não tenho como desassociar uma da outra. Um outro elemento e o outro ingrediente que eu vou destacar aqui, completando então esses 4 ingredientes da base da construção do raciocínio clínico, vai ser a experiência clínica. Turma, e aqui experiência clínica não compreende experiência clínica como a experiência de trabalho, de atender. Não é isso. A experiência clínica não é só isso. A experiência clínica aqui é o que você sabe das doenças, conhecer diversas doenças através da anatomia, da fisiologia e da sua fisiopatologia. E essa experiência clínica, ela vai variar de profissional para profissional. E todos esses elementos da base, que eu chamo então de ingredientes, tá? Dos ingredientes do raciocínio clínico, turma, ele varia de um nível, digamos, básico até um nível mais avançado, de acordo com a competência de cada um. Então nós temos um nível médico que vai lograr justamente esses ingredientes até uma alta complexidade. Os profissionais de enfermagem vão ter também, né, juntando esses ingredientes, um nível também de complexidade. O socorrista, né, ele também vai ter um certo nível aqui de complexidade. Então, cada um, de acordo com a sua atuação, vai ter aqui um nível que pode ser do básico até um avançado, até um mais complexo, um expert, de acordo com o que ele domina de anatomia, domina de fisiologia, domina de fisiopatologia e também de experiência clínica. O fato é que isso aqui é a base, são os ingredientes fundamentais que compõem a primeira etapa. E fica óbvio aqui, turma, que você tem que saber sim anatomia, fisiologia e fisiopatologia. Vamos seguindo. A próxima etapa, turma, que eu destaco aqui, a segunda etapa da construção do raciocínio clínico, vai ser justamente a coleta de dados, a coleta de informações, coleta de dados. Turma, o que é que seria coleta de dados? Como que começa a coleta de dados, turma? A coleta de dados, eu estou falando a coleta de dados para o paciente, para você começar então a construir o raciocínio clínico para aquele paciente, turma. A coleta de dados começa com a queixa principal do paciente, turma. Queixa principal. Depois da queixa principal, ela vai passar para anamnese. E aí segue no exame físico. Ok? Essas são as coletas é a coleta de dados. A segunda etapa da construção do raciocínio clínico, você começa com a queixa principal do paciente, a anamnese e o exame físico. A partir daí que você já tem os seus ingredientes, a sua base, de acordo com o nível de complexidade, né, de sua atuação, você vai passar para a coleta de dados. E aí você então tem informações
para que você siga para a terceira etapa. E nessa terceira etapa, você vai fazer então a análise, é o que eu chamo de análise. E nessa terceira etapa, você vai então reunir as informações, esses dados, tá? Então você vai então organizar os dados, organizar os dados que você coletou do paciente. Você vai focar para uma determinada coisa que chama a atenção. Você vai aqui raciocinar, tá? Raciocinar propriamente dito. Você vai fazer então essa análise, essa sua avaliação, ok? Você vai avaliar, você vai organizar os dados, você vai direcionar, você vai então fazer tudo isso, focar, tá, em algo que seja importante. Você vai então aplicar propriamente dito aqui o raciocínio e análise com base no que você tem de ingredientes e com base nas informações do paciente. Fica bem claro aqui, turma, que se em alguma dessas etapas houver falhas, deficiências, você vai comprometer também a sua análise. Então, veja que é um processo. E um processo, cada etapa tem influência sobre a outra. E a próxima etapa que eu destaco aqui para vocês, tá? Vai ser então o que eu chamo, para minha compreensão e para que você possa entender essa construção do raciocínio clínico de maneira descomplicada, eu chamo de diagnóstico macro. Turma, e no diagnóstico macro, você vai fazer então aqui o diagnóstico diferencial. E um detalhe muito importante, que é muito comum, profissionais, acadêmicos, quando chega nessa etapa, até um pouco antes, começar a ter uma visão em túnel. O que é uma visão em túnel? É querer pensar apenas em um diagnóstico e ficar tendencioso para isso. Para evitar uma visão em túnel, você vai ter que abrir um leque de possibilidades. E para te ajudar a fugir da visão em túnel, pense em sistemas. Quando você pensa em sistemas, você tem como construir, então, os diagnósticos diferenciais. Como assim, Daniel? Por exemplo, vamos lá, dá um exemplo, Daniel. Então é o seguinte, vamos lá, dor torácica. Turma, dor torácica, a gente pode pensar no sistema cardiovascular, o infarto, uma dissecção de aorta. Eu posso pensar no sistema digestivo, é uma esofagite, uma doença do refluxo. Eu posso pensar no sistema respiratório, é uma causa pulmonar, é uma pleurite. Eu posso pensar no sistema músculo-esquelético, é uma condrite, uma dor músculo-esquelética, um trauma músculo-esquelético. Então você cria essas possibilidades e você vai descartando uma com as outras, eliminando de acordo com as análises que você vai fazer. O fato é que evite, eu vou destacar aqui em vermelho, evite a visão em túnel, ok? Evite a visão em túnel, tá? Nada de visão em túnel aqui. Pense no diagnóstico diferenciais, diagnóstico macro. Pense em sistemas. E a gente chega então na última etapa, essencialmente aqui, ó, na última etapa que eu organizo o meu entendimento descomplicado do raciocínio clínico, que eu chamo então de diagnóstico micro. No diagnóstico micro, eu já vou ter então, né, aqueles diagnósticos mais possíveis, mais assertivos do paciente, tá? Então são os diagnósticos, né, digamos, mais assertivos, ok? Desse paciente, ok? Eu tô focando ali naqueles diagnósticos mais assertivos, já eliminei alguns e você chega então no diagnóstico micro.
qual a importância, turma, do raciocínio clínico? O raciocínio clínico, de maneira geral, a importância é justamente para que você possa construir essas etapas, chegar no diagnóstico e assim estabelecer, então, o tratamento. Se eu não passo por esse processo de raciocínio clínico, eu não tenho como chegar no tratamento adequado, no tratamento ideal para esse paciente. E como que a gente aplica isso aqui na emergência? A emergência, turma, é algo peculiar e a gente tem que entender assim. Olha só, numa emergência, turma, a gente vai ter que agir de maneira rápida e assertiva. Nós agimos em situações de pacientes graves, nós agimos sobre pressão e às vezes em condições não ideais. E nós temos que ter uma tomada de decisão rápida. E aqui a mentalidade na emergência não é chegar no diagnóstico assertivo ou diagnóstico diferencial. Esse não é o foco, tá, turma? Esse não é o foco, ok? Na emergência, nós temos particularidades. E na emergência, turma, o foco, eu quero que vocês entendam isso, o foco é oferecer para o paciente o que ele precisa. É justamente manter a sua vida, salvar vidas numa situação mais extrema. Esse é o foco e não chegar exatamente no diagnóstico micro, no diagnóstico exato. E algumas etapas, turma, aqui do raciocínio clínico na emergência, existe peculiaridades. Olha só, primeiro, coleta de dados. Lá na segunda etapa, no paciente consciente, eu não vou ter a queixa principal. O paciente não tem acompanhante, é difícil às vezes pegar a anamnese, mas eu tenho um exame físico, mas querendo ou não compromete essas etapas. E como na emergência o foco é o tratamento imediato, ok? O tratamento imediato, eu posso e devo fazer esse tratamento imediato em qualquer momento, em qualquer uma dessas etapas. Eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, tratamento imediato. Reconhecer e corrigir as condições que estão ameaçando a vida desse paciente. Então, na emergência, turma, eu tenho esse diferencial. O foco é o tratamento imediato, o que é que o paciente precisa. E o que nós queremos aqui é agir rápido e certo para salvar vidas. Daniel, então não é importante eu saber o raciocínio clínico na emergência? Não estou dizendo isso, é muito importante, mas você customizando para um cenário de emergência, né? O foco vai ser o tratamento, o que é que o paciente precisa para aquela condição que ele está enfrentando e não chegar no diagnóstico. É ficar tranquilo para que em um outro momento esse paciente possa ter, então, uma avaliação mais adequada para o diagnóstico. Daniel, você disse que era dinâmico. Sim, isso é dinâmico, porque você pode estar indo e voltando. E aqui o que eu chamo de empilhamento. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. O que eu chamo de efeito do empilhamento. Tá? O que é o empilhamento? Turma, o empilhamento, tá? Você colocar empilhamento é você fazer o empilhamento de informações para que você possa ter, então, maior assertividade no paciente. Como, por exemplo, aqui, você passou pela etapa de coletas. Queixa principal na anamnese, exame físico, você analisou, criou o diagnóstico macro, você pode estar indo e voltando, e o empilhamento é você pegar mais informações. E como que você pega mais informações do paciente que te direciona para o diagnóstico e direciona para o tratamento? Através de exame físico seriado, através de exames complementares, exames laboratoriais.
exames de imagem. Então você vai refinando, isso é diagnóstico. Aí você faz o empilhamento, desculpa, isso é o raciocínio clínico dentro de um processo dinâmico. E aí você faz o empilhamento de informações para poder te ajudar no diagnóstico micro. Mas o que eu quero reforçar aqui é essa construção desse raciocínio clínico de maneira descomplicada. Sigam essas etapas para que você possa, então, aplicar nos pacientes de vocês e saibam a peculiaridade que é no atendimento de emergência. O próprio MLS, ele desenvolve um método, tem um método do AMLS para que você possa abordar as emergências clínicas. Olha só, a gente não tem um método para atender o paciente vítima de trauma, né, o ABCDE, XABCDE no pré-hospitalar. Lá no MLS ele constrói também um método, uma sistematização de como que você lidar com pacientes de emergência clínica em um cenário peculiar ali de pré-hospitalar e que pode ser aplicado na sala de emergência tranquilamente. Então trouxe para vocês aqui nessa videoaula Descomplicando o Raciocínio Clínico, onde eu coloquei então essas 5 etapas de entendimento que eu vejo de maneira simples e descomplicada para que você possa também aprender, entender a construção do raciocínio clínico. E quando tem falhas, muitas das vezes as falhas estão em uma dessas etapas. Por isso que é importante que você possa corrigir, identificando em que etapa houve então essa falha. Turma, convido a vocês, se você achou muito bacana essa videoaula, tá? Clica no like aqui, compartilha, turma. Compartilha para os seus amigos de faculdade, dos seus amigos de trabalho, para a gente poder alcançar e chegar com mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, te inscreve no meu canal e liga lá as notificações para que você possa receber logo que eu colocar um novo conteúdo, rapidamente você não ter chance de perder nenhum dos nossos conteúdos. E me segue lá no Instagram, se você não me segue, lá eu compartilho muitos outros conteúdos e a gente faz essa grande corrente de ensino e aprendizado em emergência médica. Meu grande abraço e a gente se encontra então no próximo conteúdo por aqui. Tchau, tchau!